Nesse vídeo, eu vou mostrar como você pode colocar um outro disco na sua máquina aí, rodando do lado do disco principal que você tenha, no seu Linux aí, para ter mais opções de espaço em disco e tal, e aproveitar uma eventual promoção de disco que você tenha conseguido por aí na sua área, ou ganhou de alguém, ou achou aí no meio das suas tralhas informáticas, e quer dar um uso mais próprio para o disco, para ele não ficar jogadão aí num canto aí da casa, podendo colocar ele no seu computador. Então, isso aqui serve tanto para aquele pessoal que tem desktop, quanto para aqueles que têm notebook, em que pode fazer a inserção de um segundo disco se ele usar um equipamento chamado CAD, que é um substituto, em termos de espaço, de um DVD-ROM, de um drive de DVD para notebook, e ali dentro você adapta um disco de 2,5, né, de notebook, podendo ser SSD ou HDD normal, e assim você tem um disco principal da sua máquina e mais esse do CAD. Claro que você vai ficar sem o drive de DVD, mas hoje em dia o pessoal as máquinas estão ficando, o drive de DVD está virando, por assim dizer, um equipamento obsoleto. A turma prefere agora comprar um drive Blu-ray externo, em que você bota ela, liga no computador pela USB, mesmo porque o drive de DVD ele aumenta um pouco a grossura do notebook, né? E o pessoal, para fazer notebooks mais finos aí, usando já discos NVMe ou então M2, que não tem aquela capa protetora dos discos de 2,5, parece mais um pente de memória, para ficar cada vez mais fininho, com as baterias fininhas e tudo fininho, para ficar mais leve e portátil para o usuário. E então a gente vai trabalhar aqui com dois tipos de situações. Um disco que você vai colocar no formato NTFS e outro no formato ST4, se você está acostumado ou quer só usar o disco no seu Linux aí. O uso de um segundo disco no Linux ou no seu computador de modo geral, normalmente normalmente é feito quando você quer um espaço a mais para colocar seus arquivos. Então você tem o seu disco principal, digamos um SSD, que é mais rápido, né? E você tem um segundo disco lá para você botar as suas papagaiadas aí dos arquivos que você usa no seu dia a dia aí para economizar SSD e tal, porque no SSD ele roda mais rápido, mas também ele tem um certo desgaste, que está explicado aí em outros vídeos que tem no canal, e procura que você vai achar, que com o tempo o HD o SSD ele perde uma certa a sua confiabilidade, mas mesmo assim o usuário tem que ser um usuário bem pesado de cópia de arquivos e tal, para conseguir essa façanha de acabar um disco com vida útil de um disco SSD, a não ser que ele seja muito azarado mesmo. Mas enfim, então, como eu falei, né, a gente tem aqui a opção de colocar o NTFS ou então um disco em Hash4, com a diferença que no NTFS você pode usar esse disco também no Windows, sem precisar usar algum tipo de programa crossover que consegue só ver os arquivos que tem no disco e copiar para o disco. Você não pode jogar para o disco Hash4 de um NTFS numa máquina Windows. Então, primeiro vamos ver aqui. Então, antes de tudo, você tem que vir aqui no Synaptics ou na sua distribuição, no seu gerenciador de pacotes aí da sua distribuição. Isso aqui eu estou fazendo em cima do Debian. É uma máquina virtual. Você vai procurar, então, esses dois pacotes aqui. NTFS, você vai jogar, vai marcar esse e esse. Se já tiver marcado, não tem problema. E esse daqui. Esse aqui não tem, então eu vou colocar agora. Departed. Aí marca. Bom, instalou, fechou. Então, a gente vai vir aqui. Departed. Lógico, você coloca o disco lá na sua máquina. 1, 2, 3. Coloca o disco lá na sua máquina. Você, a princípio, não precisa fazer nada ali no Windows ou qualquer coisa assim. Você abrindo o Departed, você vai ter o seu primeiro disco e ele também deverá reconhecer o segundo. Então, esse aqui seria o segundo disco que a gente teria colocado num desktop, né? Disco zero, de 1 tera bala, né? 0 bala, que você só quer usar ele como depósito de arquivos. Então você vai vir aqui no Gparted, aqui em cima, né? Vai vir aqui. Esse aqui é o disco. Lógico que eu sei qual é um, qual é o outro, porque esse daqui eu devia ter colocado. Esse aqui é uma máquina virtual, então eu tive que fazer arquivos pequenos mesmo. Então esse aqui é o SDA, porque está mostrando aqui que é o disco de sistema. E esse aqui não tem nada. Não tem espaço alocado e não tem nada ali. Então, primeiro a gente vai fazer a configuração disso como um NTFS.
O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, botão direito, novo. Eventualmente, ele pode dizer que você precisa criar uma tabela de partições. Aí você vem aqui, ó, dispositivo, criar tabela de partições. Vamos tentar direto, então, aqui. Vem aqui, novo. Como eu falei, ó, nenhuma tabela de partições é localizada. Aí você vem aqui, dispositivo, criar tabela de partições. E você diz que você quer uma tabela dessa aqui, MS-DOS. Aplica e você vem aqui, agora sim, novo, e você vai vir aqui nessa parte aqui e você vai escolher então, se você quer FAT 1632, é claro que tem CNTFS, porque o FAT 32 ele tem restrições a tamanho de arquivos maiores de 4 GB. Então, se você for copiar um DVD de 8 GB, vai dizer que o sistema de arquivos ele não reconhece. Então, o NTFS ele não tem esse tipo de restrição. Você vem, adiciona, aí vem aqui, aplica. Claro, aqui foi rapidinho porque o disco é pequeno. Agora é um disco de 1 TB e vai levar um pouco mais de tempo, talvez 2 minutos, 5, alguma coisa assim. Não precisa fazer basicamente mais nada, o disco já está pronto aí para uso. Você vem aqui no gerenciador de arquivos. Lógico que se você tiver que ter instalado o NTFS 3G, você tem que reiniciar a máquina. Vou tirar isso aqui. Aí você tem aqui outros locais. Esse aqui é o disco. Ele vai pedir para você autenticar. E está aqui. Você consegue criar pastas. Tudo bonitinho, sem muita confusão. E esse disco aqui ele vai poder ser enxergado em máquinas que estejam com Windows. Eu acho que talvez isso aí seja o melhor dos dois mundos. Você pode migrar o disco para lá e para cá, inclusive discos USB, né, drive externo, e NTFS, você assim pode transferir de um lugar para o outro. Quando você tem um disco NTFS, seja externo ou interno da própria máquina, um programa bom de você ter aí na sua máquina é esse daqui. Ó, deixa eu ver se é esse mesmo. Ai, meu filho. É esse aqui. É o Gnome Disk Utility. Se não tiver, instala aí. Que ele é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ele se chama Discos. Né? E é uma espécie de analisador, né? Fazedor de manutenção. Vamos botar discos aqui. Tá aqui. Ele faz a manutenção de discos, como a gente está vendo aqui. A gente pode vir, por exemplo, digamos que você não esteja conseguindo montar o seu disco rígido. Você abre aqui o bagulho, aí você clica lá para montar e diz que deu erro porque está com erro no sistema de arquivos e não sei o quê. Você simplesmente vem aqui, né? Sistema de arquivo, você vem aqui, ó, corrigir sistema de arquivos. Dá OK, vai pedir senha. E aí, sistema corrigido. Isso aí serve para qualquer disco, pendrive, disco externo e coisas do gênero aí. Então, esse aqui é para NTFS. Agora eu vou tirar esse NTFS e vou fazer agora com o disco, vou usar como se fosse um disco EST4. O EST4 tem uma quizumbinha aí em relação ao usuário na hora de botar arquivos lá, mas nada demais. Então, deixa eu vir aqui, eu vou tirar esse put, vou desmontar então e vou excluir. Então tá aqui, disco 0 bala de novo, como se fosse a primeira vez, né? Você pode vir aqui, mesma coisa, criar tabela de partições, MS-DOS, e você vai vir aqui e fazer isso aqui, ó, novo. Você pode fazer uma partição inteira ou dividir por um monte de partições. Você pode botar uma partição do de um usuário, ou, por exemplo, uma partição só para programas, uma partição só para jogos. Aqui eu vou fazer tudão meu. Então, EST4, você vem e bonito. Está lá o EST4. Então, você tem um disco normal da sua máquina e o EST4, o segundo disco lá na sua outra máquina. Aí, o que vai acontecer aqui? Está montado, só que quando você faz isso, você não tem, curiosamente, você não tem a opção de... Você não pode fazer nada na pasta, no disco. Pode copiar, aliás, copiar você pode não pode escrever nele.
Porra, sacanagem. Se foi você que criou, aí é foda, né? Você não tem permissão de fazer esse tipo de situação aqui. Aí o que você vai fazer? Com o disco montado, que é o que ele está acontecendo aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no Gparted, vai selecionar esse disco aqui, vai vir aqui, propriedades, da informação no caso, e vai ficar de olho nisso daqui, ó. Isso aqui vai mudar de distribuição para distribuição. No Linux, no Debian, o ponto de montagem seria a média seed serra, esse nome aqui, que é a UID do disco, ou equivale mais ou menos, essa UID aqui equivale a isso daqui, mais ou menos. Ó. Mais ou menos não, equivale a isso daqui. Você pode, então, a UID de um é sempre, as UIDs são sempre diferentes. A gente pode vir aqui nessa, essa EST4 aqui, por exemplo, mesma coisa. Está montada sobre root, e essa UID é diferente da outra UID e diferente de qualquer outro dispositivo que você coloque na sua máquina aí. Então vamos voltar lá. Então, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber esse lance aqui, média seed serra, não sei o que. Então eu vou copiar esse troço todo, porque eu quero fazer que essa partição, além dela ser montada na inicialização, que a gente vai mexer no FSTab, você tenha também a possibilidade de escrever os bagulhos que você precisa nela, né, no disco, na partição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no terminal, né, faz lá o negócio como root ou como sudo, e a gente vai editar isso aqui, ó, nano etc fstab. Vamos dar uma aumentadinha aqui. E a gente vai colocar essa linha UID que a gente achou lá no ponto de montagem. O que a gente vai fazer aqui? Então, seria o UID, o ponto de montagem, que seria esse aí, média, no meu caso, no caso aqui do Debian e dessa máquina aqui. E você bota lá, EST4, defaults, vou ter que aumentar isso aqui. 0,1. Você pode também colocar outros parâmetros aqui, como noatime, ou commit, ou então commit, né, COMMIT igual a 60 e tal, mas basicamente é só isso daqui. Então, o comando para você fazer a montagem disso aqui na inicialização seria o UID, mais o ponto de montagem e mais esses outros parâmetros aqui. EST4, aí default 01, eu vou botar até 02 aqui. E você dá um Ctrl+O, Ctrl+X. Vou dar uma reiniciada e daqui a pouco a gente volta aí. Então voltamos aqui, a gente pode ver que o dispositivo ele já aparece então aqui montado, mas ele está com essa situação aqui de você não poder fazer nada. E o que você vai fazer aqui agora? Com ele montado, você vai fazer o seguinte. Mesma coisa, você tem que ir lá como root, e você vai pegar aquela informação do FSTab, vamos dar uma aberturinha aqui, a gente vai pegar isso daqui, de novo, vai fazer isso daqui, ó, chmod, aí 777, e você coloca lá o caminho daquela partição para você poder fazer lá mudar as permissões da partição, né, para você poder escrever lá o negócio. Lembrando que você baseando em UID, se você colocar um segundo disco, um terceiro disco e tal, cada disco novo que você coloca vai ter uma UID diferente, mesmo que ele fique com o mesmo caminho de dispositivo montado, como o SDP1, SDP2. Então, por isso que eu acho legal usar o UID. O que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar lá no nosso... Aí como é que está a nossa partição doida? Oh, olha que beleza. Agora sim você pode escrever sem confusão nenhuma, só lembrando que nesse formato de EST4 você só consegue ver o disco ou a partição em dispositivos Linux.
macOS, no Windows você não consegue, a não ser que você use um programa de, digamos, de crossover, que você vai conseguir ver o que tem lá e eventualmente copiar do S4 para o NTFS, mas não consegue fazer o contrário em máquinas Windows. Por isso que é mais adequado primeiro você fazer NTFS para ver se vale, se você não vai fazer a transferência de arquivos entre Windows e máquinas e não sei o quê, porque o sistema de arquivos ele independe do tipo de arquivo que você vai colocar. Se você for colocar um arquivo executável numa partição S4, não tem problema. Assim como também não tem problema você colocar um arquivo DEB numa partição NTFS. O que consta, então, é o tipo de arquivo, né, o tamanho máximo dos arquivos que ele suporta e o espaço suficiente que você tenha na partição ou no disco para ele poder fazer essas transferências de arquivos, principalmente se ele for do tipo mais grandão. E também tem uma outra possibilidade que você pode explorar aí na sua máquina, é quando você tem, por exemplo, essa aqui é uma máquina de produção. Essa aqui ela está com Arch Linux, que é o que eu uso no meu dia a dia aí, junto com o Fedora de vez em quando e o Debian também. Você pode fazer o seguinte: isso aqui é uma máquina que ela veio de uma clonagem de um disco de 240 SSD. Esse aqui está com KDE. Cadê o Gpat? Vou botar lá. Está aqui. Esse disco é um disco de 500 GB em que eu peguei um clone de um disco SSD 240 e joguei nele. Então ficou esse espaço não alocado aqui. Eu posso fazer o seguinte: vem aqui, redimensionar, mover, e puxar esse pitoquinho aqui para cá e ter toda essa extensão do espaço original preenchido para o espaço total do disco. Mas aí, para mim, nessa situação não vai valer a pena, porque eu uso essa máquina aqui, essa instalação, para fazer clone e botar nas máquinas que eu monto por aí, de cliente também que quer saber, que quer experimentar o Linux e tal. Então, em vez de eu ter aquele trabalho todo de instalar o sistema, colocar os programas e tal, eu já tenho uma máquina com basicamente tudo que é necessário, faço o clone, levo na máquina na casa da pessoa. Normalmente os discos deles são sempre maiores do que 240. Eu ainda tenho também um disco com uma instalação de um disco SSD de 120, e porque é mais fácil você fazer esse tipo de alocação de espaço que não foi alocado ainda, do que você fazer o contrário, você tem que diminuir para depois fazer clonagem e aquele negócio todo. Então, você já num espaço já pequeno, você pode depois, mais tarde, reconstruir, recuperar o espaço perdido. Tem até um vídeo aí no canal, aí, procura um dos últimos, inclusive, que eu coloquei. Então, por exemplo, eu podia fazer essa partição aqui funcionar como NTFS. Eu posso vir aqui, novo, eu posso criar uma partição EST4 e fazer todo aquele trabalho do SSD não, do UID e editar o FSTab para ele já estar montado quando eu ligo a máquina, ou fazer com NTFS. E sim, esse disco então poderia ser utilizado, por exemplo, passado para uma máquina Windows. O Windows ia ver a partição do NTFS, mas não ia ver a EST4 do sistema instalado no caso. Tem suas vantagens você ter esse negócio aí, você pode inclusive colocar o Windows depois no seu Linux aí, já com ele instalado, só que você vai acabar perdendo o boot da sua máquina, porque o Windows é sacana, ele reescreve o gerenciador de boot da sua máquina. Tem como recuperar facinho, mas não é agora aqui o lance do escopo do vídeo, né? Mas isso aí vai depender sempre de cada situação aí. Então tá aí. Isso aí é o vídeo que a gente tem para hoje, então já sabe qual é a recomendação de sempre que eu falo no final dos vídeos. Se você gostou ou não gostou, você não assine o canal, não divulgue nas redes sociais, não mostre para seus amigos, não dê joinha, não comente, se comentar, fale merda, não peida, não fumo, não fode, que eu tô cagando, e depois de ver com outro vídeo maneiro sobre qualquer coisa. Então, valeu!